Juliana dizendo que nós estamos encerrando a série. A primeira foi falando sobre o nosso jeito de ser. Isso aqui faz parte do nosso jeito de ser. Nós terminamos dando uma ideia, pode pôr o próximo slide para mim. E no nosso jeito de ser, nós vimos sobre valores, visão, missão. E agora, nesse mês, e que encerra hoje, estivemos falando sobre os impulsionadores. Aquilo que nos motiva, né? Essa engrenagem que faz funcionar tudo isso, que são os nossos valores, visão e missão, que eu não vou repetir para vocês. Mas quando a gente fala de impulsionadores, já que eu termino hoje, você pode ver que dentro ali, o que realmente faz tudo acontecer, está o que a Juliana citou. Devoção, que está no centro de tudo. Devoção está falando da nossa intimidade, da nossa paixão por Deus, é isto. O quanto eu amo, o quanto eu quero, Ele é a coisa mais importante, a pessoa mais importante, e eu entendo que é o que eu mais preciso na minha vida. Se eu amar a Jesus, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, toda a minha alma, o restante vai acontecer. Por isso nós chamamos você então, e a gente chama de impulsionadores por isso. Eles que fazem tudo o que vai acontecer na igreja de Jesus e na sua vida, parte da sua devoção, de você amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. É isso que a gente quer que você entenda. Mas como são 5 Ds, né, 5 palavras que começam com D, que são as 5 dimensões da nossa vida, então a gente aprendeu primeiro sobre devoção, depois aprendemos sobre o desprendimento, né, quando a nossa vida é totalmente de Jesus, é o que Ele quer. Ele não quer que você trabalhe, é o que nós aprendemos. Não é você trabalhar para Ele, não é você servi-lo, não é você contribuir para a obra dEle. Antes disso tudo, Ele está dizendo, o seu coração precisa ser meu. Começa com a devoção e desprender Ele, no texto básico, base desse assunto de desprendimento, está dizendo, primeiro vocês se deram a mim, se deram a Jesus, e depois fizeram as coisas. Então aí a nossa vida fica livre para a gente servir. Depois aprendemos sobre dons, que cada pessoa que entra no corpo de Cristo, ele recebe um dom, não é o pastor que dá o dom, tá bem? Entenda isso, não sou eu, o máximo que eu faço é orar a Deus, e olhar para você, observar você, pedir o discernimento dEle, para perceber como é que o Espírito Santo está te encaixando aqui no corpo de Cristo. Mas cada pessoa que entra com um dom, e dom é a maneira de você servir a outra pessoa, assim que Deus planejou. Nunca é você servir a si mesmo, servir a outra pessoa. Aí a gente vai para o discipulado. Quem é discípulo de Jesus, discipula. E aí essa é uma coisa que a gente está batendo muito e pedindo que Deus nos ajude. Jesus falou para os seus discípulos que Ele treinou, vão agora, constroem uma igreja, faz um grande negócio, ganha muito com isso, junta muita gente. Jesus não falou disso. Pode olhar lá. O que Jesus fez foi, disse, aquilo que vocês viram, que aprenderam comigo, vão agora e façam discípulos de outras nações. E eles fizeram tão bem que a palavra chegou aqui para você e para mim, amém? Foi obediência de discípulo. E Ele convida você então, você tem um dom, e esse dom não é o dom de sentar e ouvir, tá bom? Amém? Amém, irmãos? Então eu estou contente que você venha à igreja, venha mesmo, ouça, aprende, mas você tem um chamado de Deus e um ministério para servir, e você deve servir, e junto em servir, você tem algo importante demais, que é perceber as pessoas que têm sede e fome de Jesus, e ajudá-las a encontrar Jesus, mas também aquelas que não têm sede e fome, que você seja alguém que seja sal. Diz que você não pode obrigar um animal a beber água, eles falam, mas se você der sal, põe água que ele vai lá beber. É assim que funciona. E com a gente é a mesma coisa. Eu não posso obrigar uma pessoa a ter sede. Isso é coisa do Espírito Santo. Mas ele pode olhar na minha vida e ao olhar ele fala, puxa, eu preciso tomar água. Estou com sede, porque você foi chamado para ser sal e luz nesse mundo. Amém? E o último então que a gente tem hoje é dedicação. E eu estou chamando de dedicação, o meu foco é discípulo aprovado. Quando eu estou pensando em dedicação, estou pensando que você e eu somos aprovados por Deus. O texto base, eu quero que você leia comigo, vamos falar juntos. Esse versículo é tão rico, mas há 3 coisas aqui que eu queria destacar, mas ele é rico demais, mas deixa eu falar um pouquinho só sobre esses 3. Fale comigo. Procura apresentar-se a Deus, bem forte, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. É Paulo falando a Timóteo, e eu estou querendo só, eu quis entender que princípios
nós podemos tirar espirituais para as nossas vidas, para a gente aplicar e viver aquilo que Deus quer que você e eu vivamos. Então, para a gente começar, dedicação. O que é dedicação? Dedicação não é apenas esforço. Tem gente que se esforça mesmo. Mas é mais, o que nós vamos aprender, o que temos visto, é que é um posicionamento profundo do caráter e da alma diante de Deus e da missão. Não é cumprir tarefas e cumprir bem. Não é fazer com muito esforço. Eu estou fazendo, não, é mais que isso. É o meu como eu me entrego, como a minha alma está envolvida naquilo que eu estou fazendo. Meu coração está envolvido no que eu estou fazendo. Por isso você vê pessoas que fazem coisas boas, mas elas não impressionam. Vamos começar então com a primeira coisa que Paulo está falando ao seu discípulo. A dedicação aqui é fazer com excelência. Vamos falar juntos? Dedicação faz... Está vendo lá no cantinho? Vamos falar de novo? Dedicação faz o quê? E o que é? Não é apenas trabalhar, que é essa ideia, mas é trabalhar para agradar a Deus, e isso reflete então em duas coisas que eu vou destacar aqui. Na atitude, que é ativa e zelosa. Quando fala de dedicação e que a atitude é ativa, a primeira coisa é que quando é ativo está sempre em movimento, está buscando crescer, está buscando servir, está buscando aprender, está buscando ensinar. E quando Timóteo está falando com o discípulo de Paulo, ele parece que essa fala de Paulo, Timóteo está perdido no seu chamado, no seu ministério. Porque o que ele diz para ele em 2 Timóteo 1:4-7, que é um pouquinho antes do que ele fala, que nós lemos aqui, ele diz: eu lembro das suas lágrimas, e eu estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. E aí olha o que ele faz: pela recordação que eu guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo também que está em ti. Por essa razão eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, diz, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E eu fui olhar no original essa palavra, que ele está usando, como é que é a palavra aqui? Perdi. Reavivar é o sentido. Ele diz, quando ele está falando de reavivar no grego, ele está dizendo assim, acende o fogo, inflama a mente, reavivar, ter fervor, ser fervoroso. Então ele chega para o seu discípulo Timóteo e fala assim, querido, a chama está apagando na sua vida. Sabe aquela pessoa, sabe, casamentos assim, funcionários assim, ou até profissionais assim, ou donos de empresas assim, que começaram a viver naquela coisa automática e deixando acontecer. Você não vê, não tem, você olha para a pessoa e fala, não tem mais paixão, não tem fogo no coração. Então Paulo falou assim, estou lembrando da sua história, ele está trazendo para a memória. Eu quero reavivar a sua memória também, eu quero botar fogo em você, ele está dizendo. Lembra de onde você está servindo? Olha a sua história, sua avó, sua mãe, a imposição de mãos. Então ele falou, querido, vamos botar fogo nesse coração em nome de Jesus? Então quando a gente fala de fazer tudo, a gente colocou, é interessante que devoção, tudo que a gente vai ver dali para frente, desprendimento, dons, o discipulado e dedicação, precisa ser resultado da nossa devoção com Deus. Mas aí você faz o caminho inverso e fala devoção com dedicação, desprendimento com dedicação, dons com dedicação, discipulado com dedicação. Ele está dizendo que o seu coração tem um fervor tão grande e que você faça com todo o seu ser, com toda a sua alma. Essa ideia então de ser ativo, algo vivo, em movimento. Então a atitude é ativa no seu chamado para seguir e servir, porque não é só para quem serve, é para seguir e servir a Jesus. Esse é o nosso chamado. Para viver com excelência, é viver inflamado por Jesus. Amém? Então falei, eu quero servir, eu quero viver e servir inflamado por Jesus. E isso não acontece porque só você falou. Isso acontece porque você está pensando como Paulo fez. Falou, eu quero chamar a sua atenção, quero que você preste atenção. Eu quero que você repense a sua vida, que você olhe para a sua vida e veja como você está vivendo. Então, saia do automático em nome de Jesus.
e seja alguém pegando fogo no seu coração, em tudo que faz. Você sabe a diferença de uma pessoa pegando fogo no coração? Ela é contagiante, amém? Mas uma pessoa também semi-acesa também é contagiante. E eu estou pedindo, Senhor Jesus, que a nossa liderança pegue tanto fogo no coração, que cada pessoa que chegar perto, eu não quero que você seja queimado, eu quero que você seja aceso também. Essa é a diferença da brasa, amém? Uma brasa perto de uma brasa quente, é isso que a gente faz. Quem está cuidando de churrasco sabe disso. A gente até deixa um pouquinho lá para ficar sempre brasas novas, porque quando essa começou a apagar, eu tenho uma nova para substituir, e ela está sempre acesa por uma que já estava lá, muito acesa. Então eu espero que a sua vida seja tão, queime tanto por Jesus, que cada pessoa que chegar perto de você, você não vai ser o mesmo, amém? E a pessoa vai ser transformada. Eu disse que são duas atitudes, a atitude ativa, a atitude zelosa, quando fala nesse ponto aqui de fazer com excelência. E zeloso é assim, cuida com carinho, com atenção, com reverência. A Juliana estava dizendo da menina que vem limpar aqui, né, que vem de madrugada. Ontem nós estávamos trabalhando aqui, estava ela aqui, fazendo a limpeza ao mesmo tempo, e a gente pisando e sujando de volta. Então eu peguei o costume, Júlia, de ir lá embaixo sempre agradecer. Você está viva ainda, irmã? Estou. Falei, então tá bom, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por servir. E a gente está falando de uma pessoa que está fazendo, e a gente sabe que ela está fazendo com zelo, ela não faz por dinheiro. Eu vejo que eu não consigo ver isso na vida dela. E a ideia é a seguinte: tudo que nós fazemos, a gente faz com tanto carinho, com tanta atenção, com tanta reverência, que as pessoas vão ver a diferença. Então, dedicação é isso. É essa vida pegando fogo por Jesus, é ativo, em movimento, crescendo, desenvolvendo, mas com reverência, com carinho, com atenção, com cuidado. Então, o zelo envolve respeito profundo por tudo que faz. Muito respeito. Nós queremos que você faz parte, você vai tocar amanhã, ou essa semana você que vai tocar. Zelo, respeito, envolvimento é o seguinte: semana inteira estou preparando, eu já tenho as músicas, eu vou dar o melhor para o Senhor Jesus. Eu quero tocar da melhor maneira possível. No que você vai estar envolvido? Quem vai pregar? A gente não chega aqui na hora e aparece e abre aqui para ver o que Deus vai dizer. Deus já queimou o nosso coração, falou a semana toda, então a gente quer falar com você, transmitir esse zelo, esse cuidado, essa maneira séria, responsável de viver, de ensinar com fidelidade, de fazer com fidelidade, de servir com fidelidade. Amém? Então você é chamado a fazer com excelência, todos nós. Vamos fazer com excelência? Então é essa atitude ativa e essa atitude zelosa no nosso coração. A segunda dedicação aqui é a dedicação que faz com honra diante de Deus. Vamos falar? Faz. Interessante que ele fala assim, olha, Israel, tenta ser aprovado para a sua liderança nacional. Vê se eles gostam do que você faz. Israel, faz as coisas para ver se a igreja está gostando de você. Não. Ele está dizendo assim, procura ser aprovado por Deus. Aí a coisa pega, você não acha que é mais complicado? Então aqui, dedicação autêntica não busca aplausos humanos, mas ele busca reconhecimento do Senhor. E eu tenho dito para os mais novos, querido, você vai sofrer no seu ministério, porque você vai ter o tempo todo um monte de vozes clamando, faz assim, seja assim, não, isso não foi bom, assim não é, e você vai ter que saber qual voz, focar em qual voz você deve ouvir, e não quer errar, vai sempre para a presença de Deus. Se alguém falou algo e você ficou em dúvida, vai para a presença de Deus. É o Senhor falando? Eu não estou ouvindo e é o Senhor falando através disso? Ou é alguém que não sabe o que o Senhor quer para mim e que acha que sabe, e eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero ter certeza que eu sou aprovado por ti. E aí então a gente vai e as coisas vão acontecer de verdade. É o tipo de serviço que pode ser examinado por Deus. E você chega diante de Deus, eu não tenho vergonha. Porque essa é a ideia. Não se envergonha do que faz. Eu chego na presença de Deus, vai ter relatório, vou prestar contas, e aí, como é que vai? Ai, meu Deus, eu vou ter que falar. Não é assim que tem muita gente? Reunião de diretoria, a gente vai prestar contas. E ele está dizendo, aprovado por Deus, e que não se envergonha, que pode chegar lá, e daí? A hora do Israel agora, dá o seu relatório. Olha, sabe, é que, é o seguinte... Deus tem misericórdia.
né? A dedicação aqui reflete um coração que trabalha com integridade, sabendo que o olhar de Deus penetra além da aparência. Parece para todo mundo que o que eu fiz foi bom, mas Deus vê o coração e sabe, aquilo que você fez não foi bom. Todos acham que é bom, mas eu vi seu coração, eu vi a sua intenção, eu vi o que você estava fazendo. Paulo está chamando a atenção, olha, trabalhe de um jeito que você não se envergonhe. Eu estava pensando em duas pessoas na Bíblia que são citadas por Jesus. Primeiro, de Marta e Maria. Esse entendimento aqui que a gente precisa ter. Marta e Maria, qual é o entendimento aqui? Não dá para fazer serviço sem estar conectado com a presença de Jesus. E é isso que Marta estava fazendo. Eu consigo fazer. E eu estava fazendo bem, dedicando. Eu estou fazendo para Jesus. E o que Jesus está dizendo assim, fazer sem minha presença não tem sentido. Não é o que eu quero. E Maria então escolhe a melhor parte. Eu quero fazer, e o que eu tenho que fazer, e eu quero agradecer na presença, com a presença dele. Pedro, a mesma coisa. A pergunta de Jesus não é: Pedro, você está treinado, você sabe tudo, agora você pode. A pergunta de Jesus, depois de tudo, é assim: Pedro, vamos fazer uma coisa? Eu quero que você apacente as minhas ovelhas, eu quero que você trabalhe, eu quero que você me sirva, mas eu quero te fazer uma pergunta antes de tudo isso. Quero conhecer seu coração. Você me ama? Essa é a pergunta de Jesus para nós. Eu sou um discípulo de Jesus, eu sou da igreja missionária, eu fiz todas as coisas, estou fazendo, estou envolvido. E a pergunta de Jesus: eu sei que você está fazendo isso, mas eu quero saber onde está seu coração, ele é meu. Quando você faz porque me ama, ou porque você acha que vai me conquistar, fazendo, porque se não fizer eu vou te pegar, ou você faz porque isso te faz bem, é melhor para você, ou que você acha que é isso, que é servir. E a pergunta é: não faça sem a minha presença. Esse é o aprendizado com Marta e Maria. E de Jesus é: não faça sem me amar. Me ame com todo o seu coração. Aí a gente volta para a devoção, que é o centro de tudo. Jesus, se você amar e me buscar, você vai entender as pessoas que eu colocar no seu caminho. Você vai tratar bem essas pessoas. Lembra que esses homens são pessoas lá que puxa a espada para cortar a orelha, outro discípulo, vamos fazer descer fogo do céu e fulminar tudo. Não era assim? Esse era o Espírito. E agora, quando é transformado, quando ele entende o que Jesus está preocupado, cada um daqueles apóstolos morreram de uma forma terrível por Jesus, que entenderam que o ministério era outro. Por isso Paulo chega a dizer assim: eu trago no corpo, e ele não estava falando de coisas espirituais. Quando ele diz eu trago no corpo as marcas de Cristo, ele estava falando das chibatadas, de tantos açoites, eram marcas de prisões, de grilhões, marcas do corpo, porque ele entendeu. Jesus disse: agora você vai ver o que importa sofrer por mim. Você entende essa dedicação a Jesus de tal forma, desse jeito? Então quem serve com honra diante de Deus, cultiva um coração que é alinhado à missão, não tem medo de prestar contas, porque fez com verdade. Está tudo bem, estou puro diante dele. Então dedicação tem a ver com a sua atitude interior, nesse aspecto aqui de ser aprovado. É o tipo de esforço que você olha para trás, e olhar para trás é uma coisa minha agora, né? Sem querer, quando você fez muitas coisas, na idade que eu tenho, quase 40 anos de pastor, né? Então você olha para trás e muitas coisas começam a reverberar, a gente olha. E a ideia aqui é você olhar para trás e dizer assim: como eu fiz? Fiz com integridade. As minhas ações e o meu coração estavam alinhados, e eu posso seguir, eu posso andar de cabeça erguida, porque o meu coração, quando cada coisa que eu fiz, meu coração estava alinhado ao coração de Deus. Amém? Então você é convidado a andar com Jesus, a servir Jesus, a ser discípulo de Jesus, pensando dessa forma: meu coração está alinhado ao coração de Jesus. Antes de serviço, antes de qualquer coisa, eu tenho que ter certeza que eu amo mais a Jesus do que qualquer outra coisa. Amém? Fala: Jesus, ensina-me a amar acima de tudo. Fala de novo: ensina-me, Jesus. Amém? Ser íntegro. Porque assim, o que eu faço é ser inteiro.
O que eu faço combina com quem eu sou. O que eu faço combina com as minhas intenções. O que eu faço combina com o que Deus quer e espera de mim. E é ser íntegro. Amém? Vamos ao terceiro. Terceira parte de dedicação. Dedicação faz com sabedoria espiritual. Vamos falar juntos? Dedicação faz. E aqui é interessante, porque ele diz assim, você precisa ser um obreiro que maneja bem a palavra. Então aqui, por mais que você tenha habilidades, por mais que você seja capaz, a preocupação aqui é saber o seguinte, o quanto você é envolvido com a palavra de Deus. Porque ela é tudo, ela é a nossa orientação. A palavra de Deus é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, qualquer pessoa, qualquer um de nós que esteja envolvido, e por isso, não sei quem pregou esses dias, acho que foi até o João, falou, se você não tem leitura diária com Jesus, não dá para dizer que você é crente. Você está ouvindo isso, meu irmão? Em nome de Jesus. Por quê? Eu sou apaixonado por Jesus, mas eu não falo com Ele, e não converso com Ele, e nem me encontro com Ele, a não ser as horas que eu preciso de alguma coisa. Conhece parente assim? Nós somos muitas vezes parentes assim de Jesus. Irmão, seguinte, olha, estou com uma dorzinha aqui agora, preocupado, está faltando dinheiro, fulano está doente, não é assim? É o parente que você fala, ai, lá vem ele de novo, não é assim? Eu acho que Jesus faz isso com a gente, outra vez, filho, né? Então, entende que a palavra é o tesouro. Quando eu entendo que a palavra é tesouro, eu estou entendendo assim, ela não é acessório espiritual. Porque parece que quando a gente pede para você ler a Bíblia, quando a gente pede para ensinar a Bíblia, as pessoas estão pensando, é mais um acessório que a gente tem que ter aqui na igreja para fazer, mas não é. Está falando de riqueza vital, espiritual, eterna, é o próprio Deus. E é interessante que nessa semana, lendo com a minha mulher, está tão claro, né? Deus escreve com o seu próprio dedo na pedra, e diz assim que aquelas palavras são palavras de maldição sobre nós, do mal sobre nós, porque são coisas que nós não conseguimos fazer. Entende? Aí vem Jesus e escreve com o seu sangue, com a sua vida. Aquilo foi numa pedra, e agora é escrito no coração, aquilo era externo, agora dentro de nós, que Jesus escreve essa palavra escrita no nosso coração. E diz assim, então está dizendo, a minha palavra, habite ricamente a palavra de Cristo, e então isso tudo vai permear a sua vida de um jeito que a sua vida não será a mesma, nunca mais. Então quando eu entendo isto, não é acessório, mas é a riqueza que eu preciso é a palavra que é a mesma ontem e hoje eternamente, é a palavra que guia hoje, é a palavra que reina nos céus e no paraíso que Deus tem para nós. Está ouvindo isto? Quando você se compromete com ela, com essa riqueza, então ele está falando, ô Timóteo, maneja bem, querido, a palavra. As igrejas hoje estão fazendo assim, vamos tirar uma foto de quem está trazendo uma Bíblia para a igreja, né? E aí é o que estão fazendo. Eu sei que havia uma época que eu e você éramos conhecidos porque a gente, Bíblia, porque converteu, a primeira coisa que você tinha era a Bíblia debaixo do braço e levava para a igreja. Bem, hoje os dias são diferentes, eu não estou preocupado que você esteja com a Bíblia debaixo do braço, e nem o tipo de Bíblia, mas eu espero que ela esteja dentro do seu coração. Ouviu isto? Vai chegar um dia que não poderá ter Bíblia, de forma nenhuma, está chegando. Veja aí as brigas que tem por ali, mandando para cá, mandando para lá, proibindo você pensar, você andar, você não pode falar mais nada, é o que vai virar no mundo, isso é só um ensaio do anticristo que virá, e tudo que for de Cristo ele vai ser contra. Se a palavra não estiver no seu coração, se ela não for o maior tesouro da sua vida, você não entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Por isso, habite ricamente, e ele fala para Timóteo, olha, maneja bem. Então, se você é um bom discípulo de Jesus, se você é um bom aprendiz, mas também quer ser alguém que quer impactar a vida de outras pessoas, você tem que guardar as suas 7 chaves, no sentido de viver essa palavra, de amar essa palavra, de ser apaixonado por ela. Amém? Paulo continua falando para Timóteo, porque desde criança, em 2 Timóteo 3, 15 e 17, diz assim, desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus.
E diz assim, toda a escritura, nos nossos dias, nós estamos ouvindo de igrejas e pastores famosos, e gente conhecida, e com muita influência, dizendo que a palavra de Deus não é inerrante mais, agora ela depende. Então, um quis atualizar a Bíblia, e acho que precisa. Ele esqueceu de perguntar quem escreveu a Bíblia, mas está tudo bem. Ele quer ensinar a reza para o vigário, né? Não tem jeito. Deus escreveu, a palavra é dele, está dizendo assim, toda a escritura é inspirada por Deus. E diz que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se eu quero servir ao Senhor de toda maneira, da melhor maneira possível, com excelência, eu preciso disto aqui, entender dessa minha dedicação à palavra de Deus e amá-la tanto, de tal forma que eu saiba explicar essa palavra e viver essa palavra. É ela que muda a nossa vida, é ela que molda a nossa vida, é ela que nos transforma. Então você tem que ser apaixonado. Paulo está orientando Timóteo, dizendo, a palavra de Deus é o fundamento de sabedoria que conduz você à salvação. Ele está dizendo, é ela que leva. O Evangelho é o poder de Deus, não é o convencimento meu, não é o seu. O Evangelho é o poder, a palavra é o poder, porque ela foi inspirada por Deus, e por ser inspirada, ela tem valor prático, e ela tem valor absoluto. Eu não fico dizendo qual parte é de Deus, qual parte não é. Jesus disse assim, nem um tio, nem nada dessa palavra vai perder o seu valor até a volta de Jesus, nada. Por isso a palavra dele é eterna. E ela tem valor absoluto, então não tem que atualizar a palavra. Não tem que atualizar a palavra, e também a gente não tem que ficar procurando onde é que não está certo. Porque está certo. Se o Deus que criou esse universo, pense comigo, que colocou tudo funcionando do jeito que Ele colocou funcionando, diz que qualquer milésimo de milésimo de milésimo de milésimo de milésimo, que qualquer coisa sai do seu lugar, tudo cai, tudo desaba no universo. Então Ele tem leis, e Ele fez acontecer de tal forma, essa lei, aí Ele não é capaz de escrever uma palavra confiável para você e eu seguirmos. Você ouviu isso? Ele é confiável, amém? E Ele planejou a sua palavra, apesar de ter gente envolvida, homens envolvidos, era inspirado por Deus, era Deus falando, é a palavra que Ele queria que eu e você tivéssemos para aprender. No versículo 16, aquele que compreende isso, então como ele diz, dedica a palavra como quem cuida de um cofre de riquezas. Aqui está meu tesouro, eu não deixo as coisas jogadas de qualquer maneira, eu guardo as 7 chaves, e a ideia com a palavra é isso, a minha riqueza, que é a minha luz, que me corrige, que me dá direção, então eu me envolvo com essa palavra, me comprometo com ela. Então o ministério feito com essa sabedoria, entende que sem palavra, sem a palavra, o discípulo está pobre. Eu tenho dito assim, se a nossa vida, se os pastores, se cada líder da igreja que é envolvido em ministério, for tão envolvido com Cristo, for tão apaixonado por Ele, e buscá-lo de todo o coração, de toda a alma, o que vai acontecer com as outras pessoas que chegarem, eles vão dizer, ele vai olhar para cima. O problema é que algumas vezes nós estamos há tanto tempo na igreja, o máximo que a gente consegue é olhar para alguém do lado que está do mesmo jeito, mas uma grande maioria está lá embaixo, espiritualmente, eternamente, precisando de cuidado, eternamente precisando de ajuda, eternamente o filho que ficou na fralda, que a gente dá mamadeira. Você entende o que é espiritualidade? Quando eu entendo o valor dessa palavra, me comprometo com ela, então ele vai trabalhando na minha vida de tal forma, que assim como uma criança desenvolve e torna-se adulto, como meus filhos hoje são adultos, casados, já são pais, e eu não preciso fazer nada, eles fazem tudo, eu não preciso fazer todo dia. E aí, filho, vocês levantaram hoje? Imagina, ligar para o meu filho casado, vocês vão trabalhar hoje? Vai cuidar das crianças? E ele está cuidando direitinho? Tem pai e mãe que é desse jeito, e os filhos também. Não, espiritualmente não, e eu espero também, é maturidade, e o projeto para a sua vida é você ser tão maduro. E veja só, muitas vezes nós estamos repetindo mentiras e fraquezas para a nossa vida inteira, 10, 20, 30 anos, porque nós nunca
nos entregamos completamente a essa palavra que transforma. É o poder de Deus para transformar a nossa vida. Amém? Você acredita nisto? Então você precisa arrumar um compromisso com essa palavra todos os dias. De leitura, de meditação. E pensar no que ela significa para a sua vida. O ministério feito com essa sabedoria entende que sem a palavra, o discípulo está empobrecido, ele está vulnerável, ele está despreparado. Mas quando alimentado pela Escritura, o homem de Deus torna-se pleno, diz, equipado, preparado para toda boa obra, aleluia. Como precisamos de gente preparada para toda boa obra. A gente tem gente aqui que faz isso acontecer, que faz essa igreja acontecer, que dedica, que dá o melhor. Eu louvo a Jesus, eu sou apaixonado por esse povo, e estou chamando você, para esses que trabalham comigo, estou chamando você para ser alguém apaixonado por Jesus também, para fazer o melhor para Ele. Então a palavra é o tesouro que nutre o ministério, que sustenta o caráter, mas que revela o coração de Deus, porque é isso que acontece também. Quando eu estou comprometido com essa palavra, vivendo essa palavra, eu estou mostrando quem é Jesus, porque Jesus habita em mim e eu pareço com Jesus. Amém? Então, olha, leia comigo, olha que forte isso aqui, vamos falar juntos? A palavra não é só para ser estudada, mas, vamos começar de novo que eu quero ouvir vocês bem forte, vamos lá? A palavra não é só para ser estudada, mas amada. Não é só compreendida, mas aplicada. Não só guardada, mas... Se a gente entender isso na nossa vida, e é o que ele estava dizendo para Timóteo. Então fazer com sabedoria espiritual, é reconhecer que a palavra de Deus, ela não é um acessório devocional. Eu estou lendo a Bíblia todos os dias, pastor, já li 10 vezes. Eu tenho gente que tem a maior alegria de dizer assim, já li 50. Aleluia, e tá bom, e é para ler mesmo. Mas você está falando para mim porque leu? Ou porque você se encontra todos os dias com Jesus e é marcante o seu encontro, você é apaixonado por Ele? Ouviu? Entendeu a diferença? Então não é isso, é ser apaixonado mesmo. E é isso que enriquece e capacita o coração do discípulo. Então eu quero encerrar da seguinte maneira, o pessoal do louvor pode subir. Quero encerrar dizendo o seguinte, dedicação vai além de quê? Eu quero que vocês prestem atenção em mim, que cada vez que eles sobem, fica todo mundo olhando para eles, sou eu falando, tá bom? E Deus falando. Dedicação vai além, porque é saber, primeiramente, saber como fazer. Como é fazer? No primeiro que eu tratei com vocês, é fazer com excelência. Dedicação é saber como fazer. Fazer como? Com excelência. Está dizendo que é com técnica, com esforço, com zelo, com busca pela excelência em tudo que eu faço. Vocês falam, nossa, é bom demais. Também dedicação é saber com que coração eu faço. Lá a primeira é saber como fazer. Agora eu quero ter certeza com que tipo de coração eu estou fazendo. E aí o coração tem que ser um coração que honra a Deus. Coração que vai chegar diante de Deus e dizer assim, não tem vergonha nenhuma. Tem nada que pese no meu coração, na minha consciência. Então, fez com integridade, com motivação correta, com consciência limpa. Minha consciência está limpa diante de Deus do que eu fiz. Que algumas vezes é o que sobra. Você fez e aconteceu uma coisa diferente daquilo que você planejava. O que houve? Aí eu sempre vou consultar, pera lá, deixa eu ver a minha consciência. Deixa eu ver como é que eu me portei nisso. Deixa eu perguntar para Deus, Deus, há alguma coisa que o Senhor quer mostrar para mim que nesse processo aqui eu falhei? E aí Deus vai dizer para você, o Espírito Santo, não, fique em paz. Você é com a pessoa, ela fez isso, preferiu assim, mas o que você fez é o que tinha que fazer, e a gente tem paz. Minha consciência está limpa diante de Deus. É isso que você tem que ter no seu dia a dia. Terceira coisa é saber quando fazer. Fazer com sabedoria espiritual, não faça sem. Fazer com sabedoria, que é com discernimento, com maturidade, com uso da palavra, com sensibilidade espiritual. Por isso que a palavra de Deus fala, se você vai falar a verdade, fala em amor. Verdade é verdade, mas sem amor ela é uma ferramenta perigosa, é uma arma perigosa. Então fala a verdade, mas fala em amor, é falar com discernimento. Amém?